Olá pessoal, Samuel aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre coisas que você vai encontrar na espiritualidade que estão além do cristianismo. Então, para quem não me conhece, eu sou Samuel, que passei 7 anos na igreja, mais especificadamente a Congregação Cristã no Brasil. Então eu conheço a base do cristianismo e hoje eu já vivo outro tipo de espiritualidade, já vivo outras coisas, já passei por muitas outras experiências que me levou a conhecer coisas da espiritualidade que estão além do cristianismo. Então o único intuito desse vídeo é que eu possa fornecer para você conhecimento, experiências de coisas que eu posso dar a minha certeza de que são coisas saudáveis, são coisas agradáveis, são coisas que não vai te desconectar de Deus, são coisas que Deus não vai ficar com raiva de você com nada que eu vou te falar aqui ou que você possa experimentar e que, pelo contrário, podem ser muito úteis para a sua jornada, para a sua conexão, inclusive com Deus, para que você se torne mais unificado com Deus dentro do seu coração, para que você desenvolva a sua essência espiritual. Então, se for tudo isso, eu espero que você goste desse vídeo, que você assista ele todo, para que você veja todos os pontos em que eu posso citar de coisas que são da espiritualidade, que estão além do que o cristianismo nos ensina. A primeira coisa é sobre o cuidado com o nosso corpo. Bom, muitas vezes o cristão, quando ele fica doente, quando ele passa por algum problema que está relacionado ao seu corpo, ele vai orar a Deus, vai pedir a Deus que Deus cure, que Deus faça uma obra, faça um milagre, faça alguma coisa. Esse é o comportamento mais comum, né? Eu que fui da igreja, sei muito bem do que estou falando. Embora sempre possa ter casos separados, casos diferentes, enfim, mas o normal, o padrão é isso, é pedir a Deus que faça alguma coisa. Então, eu vou dizer que nós também podemos ter algum trabalho, né? Nós podemos fazer alguma coisa para que a gente possa se desenvolver. Hoje, por exemplo, eu pratico Tai Chi Chuan, é como se fosse uma ferramenta, né? Que é um cuidado com o meu corpo, né? É uma forma de eu prevenir que algo pior aconteça. Então eu não estou falando que eu nunca vou ficar doente, né? Que eu nunca fico doente e assim por diante. Mas eu estou falando que é uma forma de eu prevenir de ter uma doença mais grave ou qualquer coisa que seja ainda pior. Então, toda vez que nós procuramos algum tipo de desenvolvimento pessoal, corporal ou qualquer coisa assim, também está relacionado com espiritualidade, uma vez que nós usamos esse corpo aqui para que nós possamos ter uma experiência e nos conectar mais com Deus. Então, se a gente estiver incapacitado, impossibilitado de usar este corpo material, então fica mais difícil de eu ter experiências. Então, o que eu realmente quero mencionar sobre isso é que no cristianismo não se vê nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de cuidado corporal, físico, para que você tenha nenhum tipo de cuidado com o seu corpo. É simplesmente isso. Então você sempre vai estar ali orando, buscando a Deus, rezando, não importa a palavra, ou cantando hinos, né? Indo para a igreja, esse tipo de coisa. Ou indo visitar um irmão e assim por diante. Então são coisas que não tem nenhuma relação com o seu cuidado corporal. E para um cristão, né, isso pode inclusive nem fazer nenhum sentido. Vou cuidar do meu corpo, o que isso tem a ver com espiritualidade? Mas é importante que a gente entenda que esse corpo é como se fosse um templo, onde nós estamos vivendo através dele. Então, até mesmo quando eu vou visitar um irmão meu, né, um irmão na fé, até mesmo quando eu estou indo para a igreja, ou qualquer coisa que eu possa fazer na minha vida, se eu não tiver o corpo físico, concorda comigo que fica muito difícil? Você simplesmente vai estar sentindo dor ou está passando por uma doença e você vai estar na cama. Você pode aprender alguma coisa com isso. E talvez o maior aprendizado é justamente que você poderia prevenir isso, né? Que você poderia ter feito alguma coisa para não estar tão doente ou assim por diante. Então,
infelizmente, não tem nenhum tipo de preparação, treinamento no cristianismo para isso. Então as pessoas apenas esperam estar saudáveis o tempo todo ou esperam a ajuda de Deus se algum dia ficar doente. E é bem mais complicado assim, né? Uma vez que não tem nenhum tipo de trabalho preventivo. Então é justamente esse o ponto que eu estou querendo mencionar, que na espiritualidade nós também podemos aprender a ter um pouco mais de cuidado preventivo com o nosso corpo físico, para que, embora possa acontecer uma doença, mas que pelo menos seja um grau mais leve, ou que eu possa também ter alguma ferramenta de trabalho, de cura, alguma coisa assim, né? Existe muita coisa além do cristianismo, como yoga, como tai chi, que é inclusive o que eu faço, né? A ferramenta preventiva que eu tenho para cuidar do meu corpo, para que eu possa desfrutar dessa vida, aprender com ela, viver as experiências, também ou servir a Deus usando esse corpo aqui, né, fazendo o que eu posso, né, ajudando os outros, assim por diante, usando esse corpo, né? Se eu não posso nem ajudar uma outra pessoa se eu estiver na cama, se eu estiver, né, precisando de ajuda. Aí é eu que vou precisar que alguém venha me ajudar ao invés de eu poder ajudar. Então, toda vez que eu sou capaz de cuidar de mim e ainda tem uma sobra, digamos assim, para mim conseguir com o meu próprio corpo físico e ajudar outras pessoas, então, de fato, eu estou desenvolvendo, né? Eu estou conseguindo de alguma forma me conectar comigo mesmo, com a minha própria essência, e além disso, eu ainda consigo trabalhar nesse mundo, eu consigo fazer alguma coisa de boa para os outros. Imagina Jesus doente, imagina Jesus na cama, né? Tem que receber a ajuda dos outros, comida dos outros, né? Que dá na boca, levar no banheiro, assim por diante. Meio que parece nem fazer sentido, não é mesmo? E embora a gente possa aprender de certa forma que Deus pode curar, Deus pode fazer tudo, basta Deus querer e ele simplesmente pode te tirar da cama, né? Mas, né, ficar sempre na dependência de Deus como se a gente não tivesse potencial nenhum, como se a gente não tivesse responsabilidade nenhuma de cuidar de nós mesmos, da nossa saúde, né, do nosso corpo e assim por diante. Pode parecer dessa forma, muito pouco. Ah, eu acho que só de começar a falar isso já dá para entender onde eu quero chegar. Então, quanto mais a gente tiver uma certa maturidade ou algum conhecimento a mais, desenvolvimento, mais a gente de fato vai nos tornar mais preparado para as coisas que virão lá para frente. Então, o segundo ponto que eu quero mencionar sobre o cristianismo sempre vai ser sobre desenvolvimento. Então, eu quero que você não fique com medo, né? Que eu nunca vou falar aqui num vídeo uma coisa que vai te prejudicar ou que, embora o cristão ele foi muito ensinado, ele pode ter medo das coisas que são de espiritualidade, mas que não é ensinada no cristianismo, inclusive como se fosse coisa do demônio, como se fosse coisa de outros deuses, como costuma se falar nas igrejas. Então, esse segundo ponto que eu vou mencionar já é um ponto que pode parecer assim um pouco contraditório para quem é cristão, que é o conhecimento do plano espiritual. Porque para o cristão, ele só vai aprender o que está na Bíblia. A base do cristão é justamente a Bíblia. E lá nem se usa o termo plano espiritual. Lá vai falar de céu e inferno, que são as únicas coisas, de certa forma, espirituais ou que a gente se refere do plano espiritual, que um cristão poderia fazer qualquer tipo de relação sobre esse assunto. Então, o que eu quero dizer sobre o plano espiritual é justamente toda a vida fora da Terra em outros planos de existência ou outras dimensões que na verdade não são dimensões, ou em outras camadas, seja lá como você quiser chamar, mas sim algo que vai além do físico. Então, na verdade, num universo tão gigantesco, onde são trilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões, trilhões de estrelas e assim por diante, então o universo físico já é gigantesco. Vai além da nossa capacidade de imaginar, de pensar e muito mais daquilo que a gente é capaz de conhecer. Então, o físico já é tão enorme quanto isso.
e ainda nós vamos estender para um universo espiritual, que inclusive, quanto mais a gente aprender sobre plano espiritual, a gente vai perceber e aprender, né, que existem várias camadas ou vários planos, várias dimensões, tanto faz a palavra que a gente usa. Então, quando a gente vai aprendendo essas coisas sobre o plano espiritual, a gente vai estendendo o nosso conhecimento, as coisas também vão começar a fazer mais sentido sobre quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, porque as coisas são como são. Inclusive, vai fazer mais sentido. Então, por isso que eu quero trazer esse ponto para vocês, porque eu sei, né, que as coisas no universo, elas fazem sentido, elas têm lógica, não é um trem totalmente esquisito, bagunçado, desorganizado, uma desordem total. Não, Deus é simplesmente lógica. Deus, ele sabe fazer as coisas direito, sabe fazer as coisas justas, sabe fazer as coisas tudo certinho. Deus não faz o trem bagunçado, tudo desorganizado. Aquilo que para nós não faz sentido hoje é porque a gente acha que sabe e na verdade não sabe, e quando a gente passar a saber, a gente vai ter também uma consciência muito maior, e é justamente por isso que a gente vai entender as coisas que hoje a gente não entendem e que para o cristão são mistérios ocultos, né? Desígnios de Deus, as coisas assim que para nós a gente chama de coisas que a gente não entende. Não entende os planos de Deus, não entende as coisas de Deus, mas são coisas que, na verdade, são tão simples que a gente apenas precisa aprender as coisas como elas realmente são, ao invés de achar que a gente já sabe aquilo que a gente acha que aprendeu. Então, sobre o plano espiritual, tem tanto conhecimento aí, inclusive no meio de tanto conhecimento tem muito lixo também, eu posso dizer assim. Porque é óbvio, né? Em todo lugar a gente vai encontrar a mistura de todo tipo de coisa. É como se fosse aquele mistura, né, do trigo e do joio. Assim também em outras fontes de conhecimento, né? Outras religiões, em todo lugar a gente vai encontrar um monte de lixo também. Então, eu quero que você esteja preparado para que, se em algum momento, algum dia você for buscar conhecimento além do cristianismo, né? Igual eu estou falando aqui, conhecimento sobre o plano espiritual, você já saiba que você pode encontrar muito lixo e que, inclusive, você pode não saber discernir o que realmente é o conhecimento certo, o conhecimento que é o que realmente acontece, é o que realmente é, daquilo que é o lixo, ou que é em verdade, que não funciona, que não é daquele jeito. Como que você vai saber discernir? Talvez você vai ter uma intuição ou aquilo que você acha que Deus falou no seu coração. Tem pessoas que são bastante guiadas e acreditam bastante naquilo que elas, de certa forma, ouvem no seu coração ou que Deus fala com ela. Eu sou um tipo de pessoa que eu praticamente não uso isso para nada. Então, negócio de intuição, negócio de Deus falou comigo. Eu lembro que desde a época da igreja, esse negócio de Deus falar comigo, eu não usava esse termo, embora seja um termo bastante cristão. Então, eu não uso nenhum tipo de intuição, e eu quero dizer que para você saber discernir aquilo que realmente é verdade quando você estiver aprendendo uma coisa e outra, você simplesmente não vai conseguir ter toda essa certeza quando você estiver aprendendo. Porque as coisas levam tempo para você de fato testá-las, para você de fato estar diante da verdade e conseguir perceber que ela é a verdade por experiência própria. Então, eu acredito que não existe uma ferramenta melhor para você de fato discernir as coisas do que você de fato vivenciá-las, experimentá-las. Então, enquanto você não tiver a capacidade de fazer essas coisas, você ou vai acreditar naquilo que você acha que Deus está falando no seu coração, ou você vai ficar na dúvida mesmo, ou você nem vai procurar esse tipo de conhecimento, né? Então, não é fácil. Eu já estou te adiantando que a jornada pode parecer difícil. Ela pode, de certa forma, levar muito tempo para você, de fato, aprender as coisas. É por isso que a maioria das pessoas estão em sofrimento.
A maioria das pessoas, elas não tem certeza de nada. A maioria das pessoas, elas apenas estão aí vivendo uma vida que muitas das vezes elas passam aflição, angústia, dor, sofrimento e assim por diante. É só você olhar para os seus amigos, para sua família, mostra uma pessoa realmente realizada, feliz, né? Uma pessoa que parece que, é, além de realizada, feliz, é uma pessoa que mostra realmente saber de tudo que fala, realmente mostra confiança em tudo aquilo que ela conhece. As pessoas podem também tentar transparecer isso, mas existem certos tipos de perguntas que a gente faz que a gente consegue perceber que as pessoas não sabem do que falam, que as pessoas acham coisas ao invés de realmente terem certeza com base em suas próprias experiências, né? A maioria das pessoas tem conhecimento de livros, e isso não significa que a pessoa realmente aprendeu as coisas. Então, tudo isso que eu estou te dizendo é para que você saiba que você sim pode buscar coisas além do cristianismo, né? Aí você pode buscar no espiritismo, você pode buscar candomblé, né? Tem tanto tipo de religião aí que vai falar sobre o plano espiritual, sobre vida após a morte, sobre espíritos, né? E para o crente, ele pode ter muito medo dessas coisas, achar que é coisa do demônio, coisa do inimigo, coisa de outros deuses e assim por diante. Mas um dia nós vamos aprender todas essas coisas. O crente, ele pode ficar com medo dessas coisas aqui, mas depois da morte, mas depois que essa pequena vidinha de 80 anos passar, ele simplesmente vai lidar com essas coisas no próprio plano espiritual. Então as pessoas também podem adiar, né? Isso, né? Então, já que vai aprender lá depois da morte, né? Então, deixa, né? Deixa que vai continuar crente aqui e aí depois que morrer vai aprender com essas coisas. Exatamente. Porém, nós também estamos aqui fazendo esse vídeo, não existe, né, centro espírita, existe outras religiões, para que você tenha a oportunidade de, se quiser, buscar um conhecimento além. Então, é para aqueles que têm interesse, é para aqueles que têm fome e sede, né? E para alguns, apenas o cristianismo basta. E está errado isso? É claro que não. Porque aqueles que de fato seguem à risca as coisas que Jesus falou, buscar Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, é buscar a Deus, né, em verdade, em espírito, né, e esses tipos de coisas, certamente vão te colocar em um desenvolvimento espiritual cada vez maior, cada vez mais profundo, cada vez mais perto de Deus, sem dúvida. Então, tudo que eu estou falando aqui é para que você tenha consciência de que você pode sim aprender muito mais sobre espiritualidade, sobre Deus também, digamos assim, além do cristianismo. Mas não significa que o cristianismo não é suficiente, porque a essência de todas as religiões é certamente o amor divino, que certamente vai além do que, inclusive, nós aprendemos como religião, e que sim, vai muito mais na essência daquilo que nós realmente somos. Somos amor, vivendo a experiência aqui, muito cegados pelas coisas deste mundo, né? Por ego, por vontade de fama, riqueza, poder, que nos distanciam da nossa verdadeira essência do amor de Deus, que também está dentro do nosso coração. Então, uma outra coisa que eu posso falar sobre a espiritualidade, que está além do cristianismo, é justamente aquele tipo de experiência que você nunca vai achar que você pode vivenciar, mas que de fato acontece entre os médiums, entre as pessoas que já têm um contato com o plano espiritual. Então, o cristianismo não vai falar nada sobre isso, mas inclusive existem pessoas que têm uma certa facilidade, né, para mediunidade, seja terceira visão, seja até mesmo projeção astral, que não tem nenhum tipo de conhecimento sobre esse na Bíblia, digamos assim, ou da forma como o cristianismo é ensinado. Mas quando a gente vai
aprofundando sobre mediunidade, a gente vai percebendo que, inclusive, existem relatos na Bíblia, só que não com o nome de projeção astral, não como nada mencionado sobre mediunidade, né? Que são um tipo de conhecimentos que estão envolvidos ali no espiritismo, digamos assim. E eu também não sou espírita, mas eu conheço essas coisas, né? Estudo muito a espiritualidade. Então, aí eu estou falando sobre mediunidade, que nada mais é do que o contato direto com o plano espiritual, ou seja, tem a ver com a segunda coisa que eu falei, que é justamente conhecer sobre o plano espiritual. Então você pode estudar sobre ele ou você pode desenvolver mediunidade para você mesmo, diretamente, entrar em contato com espíritos, que também é o que você realmente é. E falar isso para um cristão, meu Deus do céu, já talvez pode até fechar o vídeo aqui, né? Você entrar em contato com o espírito já pode ser o fim do mundo para um cristão. Mas sabendo levar as coisas com leveza, né? Sabendo levar as coisas com não preconceito, sem julgamento, eu acredito que tudo vai ficar em paz, tudo vai terminar numa boa e que, inclusive, você cada vez mais poderá perceber que não tem nada de errado nisso, não tem nada de mal, não tem nada. O mundo não precisa acabar porque a gente vai falar de espírito, porque existe até Espírito Santo no cristianismo, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, só porque colocou uma palavrinha santo aí, pronto, agora é de Deus, agora é cristão. Só porque tem a palavrinha santo, depois Espírito. Se tirar o santo, aí ficar só Espírito, aí já é correr do demônio. Então, mediunidade é a forma de você entrar em contato com o Espírito. Será que eu vou precisar colocar a palavra santo aqui para que um cristão ouça esse vídeo melhor? Eu espero que não tenha todo esse nível de preconceito só por causa de palavras. Então, os espíritos somos nós mesmos. Nós, antes de encarnar, estávamos no plano espiritual e aí éramos espíritos e aí viemos aqui a encarnar e agora nós estamos vivendo uma experiência espiritual, porém usando um corpo físico. E aí depois, quando todo mundo vai morrer um dia, quando nós mesmos morremos, nós vamos voltar para o plano espiritual. Porém, para o cristão é um pouco diferente. Tipo, antes do nascimento, meio que para o cristão não existe nada, ou existia Deus, né? Deus, os anjos, arcanjos lá no céu, não sei o quê. Aí a gente nasceu aqui. Nasceu no momento em que a gente nasceu. Então, meio que a gente não existe antes. Porém, Deus já tinha planos para nós antes mesmo de nós nascermos. E aí, para o cristão, a gente nasceu aqui, aí a gente cresceu, tá aqui agora, e depois a gente vai morrer, e depois a gente vai ficar dormindo no sono dos justos para aqueles que vão para o céu e aqueles que no dia do juízo vai ser julgado para ir para o inferno. Então essas pessoas também estarão num certo tipo de sono até o momento do juízo final, e aí depois vai ser jogada no inferno, né? Ou julgada para o inferno. Então, isso dentro de outros tipos de conhecimentos espirituais que a gente vai aprendendo através da mediunidade, através da gente conversar com os próprios espíritos, que inclusive também tem uma passagem lá do profeta Samuel, que inclusive é o meu nome, né, Samuel. O profeta Samuel estava em espírito quando o rei, esqueci o nome do rei, é um rei bem famoso. Esse rei, ele foi procurar lá alguma cigana, alguma pessoa que mexia com esse tipo de feiticeira, né, para poder chamar o espírito de Samuel. Então, o espírito de Samuel poderia estar dormindo, e aí conseguiu conversar com o espírito de Samuel, mesmo depois que esse profeta Samuel já estava morto. Então, mostra que existe o quê? O plano espiritual, existe espíritos andando por aí, e, de fato, os cristãos, de certa forma, sabem que existem espíritos voando por aí, espíritos por aí, inclusive, nesse caso, são todos considerados espíritos do inimigo, né, não sei o quê, e que existem os anjos de Deus, né, que estão aqui para nos proteger, nos ajudar, para também conversar com a gente, né, a voz de Deus, para nos instruir, nos orientar, né, através do Espírito Santo, essa linguagem cristã. Então, mediunidade é justamente
essa capacidade até mesmo de ouvir o que os anjos, ou em outras palavras, o que os espíritos estão falando com a gente. E então, mediunidade é essa ferramenta, essa capacidade que todo ser humano tem e que alguns ou não usam, que é o meu caso, que eu vou dizer que eu não uso. Para mim, os pensamentos são pensamentos, e eu não sei quando é do plano espiritual e quando é meu. É simplesmente isso, eu afirmo que eu não sei, e que alguns não usam, que é o meu caso, e que outros têm uma habilidade muito pouco desenvolvida, que também eu poderia dizer que é o meu caso. Que inclusive eu não vejo nenhum espírito, eu diretamente não converso com nenhum espírito, e assim por diante. Então veja que eu sou um espiritualista, que quando eu era crente eu não tinha nada de conversa assim com anjo, e hoje que eu sou espiritualista também não mantenho nenhum tipo de conversa com espírito, embora acredito, embora estude, embora gostaria, mas não tenho porque vivo a minha vida aqui. Então, mediunidade é um ponto que eu dizer que existe na espiritualidade de uma forma muito mais profunda, muito mais estudada, trabalhada, detalhada e assim por diante. Inclusive, existem cursos de mediunidade, né? E é claro que não vai existir isso no cristianismo. Então, é por isso que eu estou dizendo que você pode encontrar numa espiritualidade além do cristianismo, né? Então, além de existir cursos para isso, existe muito conhecimento, né? Muitas ferramentas que você pode ir trabalhando para desenvolver essa mediunidade. E como eu estava falando da projeção astral, que também é uma forma de mediunidade, né? É quando você está no corpo físico dormindo, ou seja, você vai dormir, e aí o que acontece de uma forma natural é que todos nós que somos um espírito vivendo uma experiência aqui na matéria, nós voltamos a usar apenas o corpo espiritual e deixamos o corpo físico na cama. Então a gente vai ficar no plano espiritual, né? Inclusive aqui mesmo, andando por aqui, assim por diante. Então aí você vai entrar em contato com seus amigos também que estão dormindo, né? Sua família que também está dormindo. Tá todo mundo usando o corpo espiritual e o corpo físico na cama. Só para relembrar. Então, isso é projeção astral. É a sua vida enquanto você dorme, no plano espiritual. Então, esses tipos de mediunidade são as mais comuns, mas existem várias outras, né? Psicografia, que era do Chico Xavier, e existe um monte de mediunidade. As mais fortes, as mais importantes são essas. Sem falar das mais superiores, que também são extremamente importantes, mas são muito raras, devido serem tão superiores para um nível de planeta, digamos assim, onde nós estamos vivendo experiências muito materiais. Então, quais seriam essas mediunidades superiores? É justamente quando nós começamos a lembrar quem nós realmente somos. E aí vai para a quarta coisa que eu vou falar que existe na espiritualidade, que está além do cristianismo, que é justamente nós conhecermos sobre nós mesmos vida passada. Ou seja, aí a gente não mais vai ficar tendo que discutir sobre reencarnação, ou se é ressurreição, ou se reencarnação existe de fato, e assim por diante. A gente não mais vai ter que discutir esses assuntos, uma vez que nós mesmos começarmos a lembrar dessas tais vidas passadas. Então, né, não precisa nem discutir, não precisa nem duvidar se você mesmo estiver passando pela experiência de lembrar, como se fosse lembrar o que eu fiz no dia de ontem. Se você lembra, você lembra. Se você esqueceu geral, então é como se nem existiu. O que acontece aqui é que nós estamos esquecidos gerais daquilo que nós vivemos em outras vidas. E esse é o processo da reencarnação, né? Você justamente esquecer para que você possa ter, né, mais uma oportunidade de viver aqui. Então, começar a falar muito sobre isso, sem que você mesmo possa lembrar por si mesmo, vai ficar gerando um monte de dúvida, discussão, isso é verdade, isso não é verdade, assim por diante. Eu não gosto de ficar envolvendo nesses papos intelectuais e mentais demais, porque isso nunca me levou a lugar nenhum tipo de conversa que eu tive com pessoas assim, uma pessoa que acredita numa outra coisa, eu acredito em uma outra, a gente ficar discutindo sobre isso nunca levou essas conversas a lugar nenhum. Então, de tanto conversar sobre isso, eu já sei que não leva a lugar nenhum. Eu prefiro sempre ir nas coisas que nós temos certeza. E a gente vai ter certeza de reencarnação ou esse tipo de
conhecimento que vai além das experiências físicas, quando nós realmente estivermos lembrando, quando nós realmente estivermos vivendo as experiências com a nossa própria consciência daquilo que a gente está experimentando. Então, esse tipo de conhecimento está relacionado também com mediunidade, que é o que eu estava falando antes. É quando você começa a lembrar através da sua própria consciência, que está relacionado com seus chakras, né? Porque a capacidade de você ver os espíritos na verdade, é o seu chakra do terceiro olho, né? Que está aqui, e esses nomes começam a parecer muito esquisito para um cristão. Ah, terceiro olho, que isso? É coisa de demônio. Aí você vai ter um outro chakra aqui na sua cabeça, que é chamado do chakra coronário, e é ele que é responsável pelas suas lembranças de vidas passadas, de onde você veio, né? E assim por diante. Inclusive, do momento em que você estava apenas no plano espiritual, que você não tinha um corpo físico, que é o espaço, né, de tempo que você estava vivo, ninguém morre, entre uma vida e outra. Aqui, né, que a gente fala vida no plano físico. Então, enquanto você estava morto, né, digamos assim, para o corpo físico, você estava totalmente consciente no plano espiritual. Então, essa lembrança também está guardada dentro de você, e o dia que você ativar esse chakra coronário, você vai começar a lembrar dessas vidas passadas e dessas vidas entre uma encarnação e outra. Então, mediunidade, né? Lembranças de vidas passadas, reencarnação, é essa outra coisa da espiritualidade que está além do cristianismo, que o cristianismo não vai citar, né, sobre isso. Vida entre as encarnações, vidas passadas, né? Para o cristão isso praticamente nem existe. Só vai falar da ressurreição, depois que a gente morrer aqui, né? Vai ter que ressuscitar o corpo físico, para depois ir para o céu e não sei o quê. Então não tem nada disso, dessas questões de mediunidade, muito menos de chakras, esse tipo de coisa. Mas que são coisas que estão além do cristianismo. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conhecimento. Se você ficou com dúvida ou se quer aprofundar mais, então deixe aí nos comentários o que você achou de tudo isso, o que você quer conhecer mais, que eu possa estar trazendo mais vídeos sobre. E assim, eu espero que todos nós possamos desenvolver juntos e que a tua espiritualidade esteja cada dia mais forte, a sua conexão com Deus esteja cada vez mais profunda, mais íntima, mais prazerosa, até o dia que você sentir que Deus está dentro do seu coração e você não mais tiver dúvida disso. Se você já sente isso, então maravilha, glória a Deus, né? Podemos dizer assim, é isso. Fica com Deus, até um próximo vídeo. Vou deixar aí na sua tela mais um vídeo para que você possa estar comigo.